Queridos irmãos e irmãs, nestes dias nós estamos lendo no ciclo semanal os textos finais do Novo Testamento, especialmente as cartas mais curtas de Paulo. Lemos essa semana a carta de São Paulo a Tito, lemos a carta a Filemon, e ontem e hoje lemos a segunda e a terceira carta de João. As duas cartas são muito curtas, mas contêm um conteúdo bastante importante. Eu vou ler a segunda carta. Diz: o presbítero, à senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo de verdade, não só eu, mas todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que em nós permanece, conosco estará para sempre. Conosco estará a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, na verdade e no amor. Vejam, o destinatário da segunda carta de São João é uma igreja. Ele está escrevendo para uma comunidade, possivelmente uma comunidade, aqui chamada de Senhora Eleita, que se reúne nas casas. O tempo era de perseguição e havia se levantado na igreja falsos irmãos que entregaram aqueles crentes nas mãos dos perseguidores. Então ele diz: muito me alegrei por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que temos recebido do Pai. Este mandamento é o mandamento da fé. E agora, Senhora, eu te peço, amemo-nos uns aos outros. Este é o segundo mandamento, a caridade. Não escrevo isso a respeito de um novo mandamento, pois se trata daquele que temos desde o princípio. E nisso consiste o amor, em caminhar conforme os seus mandamentos. Este é o mandamento que ouvistes desde o princípio, para que nele caminheis. O exercício da fé e do amor, como a base da oração, como a essência da oração, a fé e a caridade. Mas aí ele chega ao assunto principal da carta. Acontece que se espalharam pelo mundo muitos enganadores que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Essa foi a primeira heresia enfrentada pela igreja ainda por São João, o chamado docetismo, que dizia que Nosso Senhor não se encarnou, mas que ele tinha apenas uma aparência humana e que, portanto, ele também não sofreu verdadeiramente. Mas aquele sofrimento foi um sofrimento, segundo eles, fingido. Diz ele: está aí o enganador, o anticristo. Tomai cuidado para não destruirdes o fruto do vosso trabalho, mas sim receberdes a plena recompensa. Todo aquele que se adianta e não permanece no ensinamento de Cristo não tem a Deus. Ou seja, a nota distintiva de quem tem a Deus é aquele que permanece no ensinamento, ou seja, na doutrina de Jesus Cristo. Aquele que permanece em seu ensinamento, esse tem o Pai e o Filho. Se alguém chega até vós e não traz esse ensinamento, não o recebais em casa, nem o cumprimenteis. Com efeito, quem o cumprimenta participa de suas obras más. São João exorta a comunidade a que não tenha relação com os hereges, porque a heresia poderia contaminá-los.
Era uma heresia muito profunda, que estava naqueles dias causando muita impressão, porque ela vem na esteira de um pensamento espiritualista que diz que a matéria é má. E, portanto, conduz a uma falsa mística, a um contato com Deus que não passa por Jesus Cristo. Portanto, quando uma heresia é carregada de uma espiritualidade enganosa, ela é mais perigosa. Então ele diz, nem falem com essa gente. É como se estivesse lidando com feiticeiros. Teria muitas coisas para vos escrever, mas preferi não fazê-lo com papel e tinta. Espero que possa ir até vós e falar-vos de viva voz, para que nossa alegria seja completa. Os filhos de tua irmã eleita enviam saudações. A linguagem é criptografada. Senhora eleita, os filhos da tua irmã eleita. Ou seja, de igreja para igreja. A terceira carta não é enviada a uma igreja, mas é enviada a uma pessoa, um líder da igreja. Ele diz, o presbítero ao amado Gaio, ao qual amo na verdade. Amado, desejo que prosperes em tudo e que tua saúde esteja tão bem quanto a tua alma. É um baita louvor. Ele está dizendo que a alma de Gaio está em graça, está em saúde, está em salvação diante de Deus. Alegrou-me muito a chegada dos irmãos e o testemunho que deram a respeito da tua verdade, do modo como caminhas na verdade, ou seja, ele está firme na fé apostólica, na fé acerca de Deus que se encarnou em Cristo. Para mim não existe alegria maior do que ouvir que meus filhos caminham na verdade. Amado, tu procedes com fidelidade para com teus irmãos, ainda que forasteiros. Diante da igreja, eles deram testemunho de teu amor. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram em viagem, sem aceitar nada da parte dos pagãos. Está falando de irmãos que foram expulsos, possivelmente das sinagogas que ali haviam, de grupos de judeus que, no primeiro momento, reconheceram Cristo e depois o negaram. Esses irmãos foram expulsos. E Gaio os acolheu com amor. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores com a verdade. Escrevi uma mensagem à igreja, mas Diótrefes, o que gosta de ser o primeiro entre eles, não nos acolhe. Ou seja, havia um líder, um presbítero da igreja chamado Diótrefes, que, apesar de ter a carta de recomendação do apóstolo, não acolhia aqueles irmãos, possivelmente porque tinha medo da perseguição que viria em seguida. Por isso, se eu vier até vós, recordarei a sua atuação, as más palavras que espalha a nosso respeito. E como se isso não bastasse, ele mesmo não recebe os irmãos, impede aos que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem vem de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Vejam como é possível que exista uma liderança, uma autoridade que não haja de acordo com a fé e com a verdade. Ou seja, que perverta o ensino dos apóstolos ou, não pervertendo, não vivam de acordo com todas as suas exigências e acabem por sonegar a caridade. Isto é, por desprezar o que é santo, o que é puro, o que é perseguido,
a fim de obter uma segurança terrena. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade. Ele está falando de Cristo. Ele deve estar se referindo a alguma experiência de oração que ele teve, que o Senhor lhe trouxe no coração este irmão chamado Demétrio. Nós também damos testemunho e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito para te escrever, mas não quero escrever-te com tinta e caneta. Espero, porém, ver-te em breve e falar-te de viva voz. A paz esteja contigo. Os teus amigos te saúdam, saúda os amigos, um por um. Essas duas cartas tão curtas carregam a densidade de uma preocupação verdadeiramente apostólica pela igreja. Ou seja, que os irmãos não percam a pureza da fé e o calor da caridade. É por isso que a primeira carta de São João será como que a descompactação de todo o ensino que está por trás dessas duas primeiras cartas. Elas nos ajudam a entender qual é o contexto no qual a primeira carta foi escrita. A primeira carta fala daqueles que não aceitam Cristo, aqueles que não aceitam o testemunho dos que tocaram na palavra da verdade, daqueles que não aceitam a fé e a caridade. Ela também é uma carta curta, escrita numa linguagem pouco metódica, mas com um significado profundo e muito profundo. Hoje nós devemos nos perguntar: será que, diante de tantos que professam uma fé que não corresponde à fé da igreja, nós nos comportamos com a devida firmeza? Ou nós ficamos o tempo todo brincando com fogo, nos expondo a todo tipo de ensino que não é conforme a piedade? Será que nós não temos outros Diótrefes no nosso tempo que, ao invés de cumprirem a missão de confirmar a fé da igreja e de acolher os perseguidos, se unem aos perseguidores e não professam a integridade da mesma fé? Será que nós não temos de ter aquele testemunho de Demétrio, que não negou a verdade a tal ponto que o próprio Deus dá testemunho dele? Como dizia São Paulo na primeira carta aos Coríntios, Deus conhece aqueles que são seus. E é esse o testemunho que importa. Não o testemunho dos homens, não o que os homens dizem, mas a autenticação que vem da verdade da fé, da verdade da vida espiritual, confirmada pelo próprio Senhor, que se une a nós quando nós nos unimos retamente a Ele. Peçamos a Deus que nós tenhamos a mesma intrepidez do apóstolo. E assim também nós, apesar de perseguições, incompreensões, banimentos, cancelamentos, iremos guardar incólume o depósito da fé, crescendo em sua compreensão, através de uma vida de oração fervorosa, isto é, aquecida pela fornalha ardente da caridade divina. Que o Senhor nos ajude e que nós
como aquela igreja pequena e perseguida, possamos vencer a impiedade, a iniquidade, a incredulidade e assim mantermos intacto o testemunho de nosso Senhor.